Olá pessoal, desta vez nós vamos estudar dois procedimentos que envolvem uma mistura de soluções contendo solutos diferentes com ocorrência de reação química. Nos três tópicos anteriores a gente falou sobre misturas que não ocorria reação química. Como as soluções misturadas elas apresentam sempre um ácido e uma base, a gente pode dizer que essa reação química que ocorre é uma reação de neutralização. Então, o quarto tópico, mistura de soluções de solutos diferentes com reação. Então, além de reconhecer que duas soluções estão sendo misturadas, que os dois solutos dessas soluções misturadas são diferentes, a gente tem que atentar para o fato de que vai ocorrer uma reação. Então, vai formar algo diferente do que já existia. A gente vai seguir alguns passos. O primeiro deles é determinar a proporção em mol de cada substância. Então, a gente determina o número de mol de cada substância. O segundo passo é calcular a quantidade de mol do ácido ou da base que reagiu. A gente pode fazer a determinação dos dois, do ácido e da base, sem problema. O terceiro passo é calcular a quantidade de mol da base neutralizada pelo ácido ou a quantidade de mol do ácido neutralizado pela base. Vai depender da questão. O quarto passo é calcular a concentração molar da solução da base ou calcular a concentração molar em quantidade de matéria da solução do ácido. Vai depender do que está em excesso, se é o ácido ou se é a base. E para efetuar esse cálculo, a gente vai partir dessas equações, que na verdade é uma versão de uma equação que a gente estudou no primeiro conteúdo, né? No estudo das soluções. Então, número de mol, quantidade de matéria, é igual a concentração em quantidade de matéria do ácido vezes o volume. E a mesma coisa para a base. Vamos à questão 15 do exercício de aprendizagem de vocês. Um sistema é formado pela mistura de 0,15 litro de uma solução aquosa 1 mol por litro de HCl, que é ácido clorídrico. Então, a gente já tem o volume e a concentração da solução ácida. 250 ml, já percebem que existe uma diferença de unidade de volume, né? A gente vai ter que fazer a conversão de 1, e aí eu recomendo que vocês façam sempre de mililitros para litro. Divide por 1000, vamos achar o valor de 0,25 ou 0,250 litro. De uma solução aquosa, 2 mol por litro de hidróxido de sódio, NaOH, que é a base. Então, a gente já conhece as concentrações e os volumes, tanto do ácido quanto da base. Responda as questões a respeito desse tema. A. A solução final ela tem caráter ácido, básico ou neutro. Será ácido se o excesso for de ácido, será básico se o excesso for de base e neutro se não sobrar, se não tiver excesso nem de ácido nem de base. Essa justificativa vai ser dada com os cálculos. Item B, qual a molaridade do reagente em excesso, caso exista, nessa solução final? Vamos então à resolução. Temos aí os dados. Primeiro passo, a gente vai determinar o número de mol do ácido e da base. Substituindo os dados, a gente tem 1 vezes 0,15, que é o volume do ácido, vai dar 0,15 mol de ácido. Substituindo os valores da base, concentração 2, volume 0,25, que é 250 ml, vai ser igual a 0,50 mol da base. 0,5, meio mol da base. A equação da reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, ela vai resultar em cloreto de sódio e água. Então, a gente tem uma reação ácido-base, uma reação de neutralização, e ainda poderíamos chamar de uma reação de salificação, já que um sal é formado. Vamos ter que trabalhar com a estequiometria da reação e também com regrinha de 3. A gente pega aí, ó, o coeficiente estequiométrico do HCl é 1, o coeficiente estequiométrico do hidróxido de sódio também é 1. Então, nós temos o mol de ácido reage com o mol de base. Então, a estequiometria vai determinar o que reage, 1 mol de ácido para 1 mol de base. Se nós utilizarmos 0,15 mol de ácido, que é o que tem disponível para a mistura, quanto de base vai ser formado? X. Ou quanto precisa, né, vai reagir? Esse X é igual a 0,15. Ou seja, para essa quantidade de ácido que tem disponível, é necessário 0,15 mol de hidróxido de sódio. Aí a gente compara
com 0,50, que é o que tem disponível. Se só reage 0,15 e tem 0,50 disponível, daí a gente já percebe que a base, o hidróxido, está em excesso. A partir daí, a gente vai calcular esse excesso. Bom, no item A, o excesso é o que tem disponível menos o que reage. Nós já fizemos esses cálculos, sabemos que o que tem disponível da base é 0,50 mol e o que reage com a quantidade de ácido que tem disponível é 0,15. E aí nós vamos ter um total de 0,35 mol. Como é a base, como nós já vimos antes, né, que está em excesso, a solução final ela vai ter caráter básico. E no item B, para calcular, nós vamos ter que a concentração, é o que está sendo solicitado, ela é o número de mol do reagente em excesso dividido pelo volume da mistura. E aí, lembrando que o volume da mistura é só somar o volume da solução, da solução ácida com a solução básica. Substituindo os valores 0,35 por 0,40, 0,15 mais 0,25, nós vamos encontrar uma concentração de 0,88 mol por litro. Respondida a questão. Vamos seguir para o quinto tópico, que é titulação. E aí vocês podem perguntar, titulação? O que é titulação? Titulação é um procedimento laboratorial. É por meio da titulação que é possível determinar a concentração em quantidade de matéria de uma solução que é resultante da mistura de uma solução ácida e uma solução básica. Ou seja, ela é utilizada quando a gente quer determinar a concentração de uma solução desconhecida, seja ela ácida ou básica. Nessa titulação ácido-base, ocorre uma reação, como a gente já viu, né, no tópico anterior, entre um ácido e uma base, que nós chamamos de neutralização. E aí, temos ácido reage com a base, forma sal e água. Ácido clorídrico, hidróxido de sódio, forma cloreto de sódio mais a água. Então, a gente pode chamar a titulação de neutralização, titulação ácido-base. Existem outros tipos de titulação, como titulação de complexação, titulação de precipitação. Nós vamos dar atenção somente à titulação de neutralização. Bom, continuando. O processo para determinar a concentração e quantidade de matéria de uma solução desconhecida durante a titulação, ele depende de alguns fatores. Um deles é conhecer a concentração da solução que será misturada à desconhecida. Essa solução que nós sabemos, ela é chamada de titulante, então ela tem uma concentração que é rigorosamente conhecida. Nós também precisamos conhecer o volume da solução de concentração desconhecida, que é chamada de titulado. E precisamos conhecer o volume da solução de concentração conhecida. Como na titulação ocorre uma neutralização, que reflete ou representa a igualdade entre o número de mol do ácido e o da base, nós podemos utilizar essa equação aí para determinar a concentração da solução desconhecida. O número de mol do ácido é igual ao número de mol da base. Como o número de mol é o produto entre a concentração e o volume de uma solução, nós teremos que a concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual à concentração da base vezes o volume da base, levando-se em consideração os coeficientes estequiométricos do ácido e da base. No exercício vai ficar mais claro para vocês. Bom, vocês percebem aqui, a gente tem alguns equipamentos que são necessários para realizar uma titulação. A gente tem bureta, que é usada para medir o volume da solução de concentração conhecida, titulante. Um Erlenmeyer, que é utilizado para receber a solução de concentração desconhecida, ou seja, o titulado. Aí a gente tem o suporte universal, que é onde vai ficar a garra, e essa garra é utilizada para prender a bureta. Além disso, não aparece aí, mas a gente precisaria de um agitador magnético, que é justamente para agitar a solução que está presente no Erlenmeyer. Além de tudo isso, é fundamental também o uso de indicadores ácido-base, que são substâncias que mudam de cor na presença de ácidos ou de bases. Por exemplo, o indicador fenolftaleína, em meio ácido, ele torna-se incolor. Já em meio básico, ele torna-se vermelho.
Já o azul de bromotimol, que é um outro indicador ácido-base, em contato com ácido ele torna-se amarelo e com base torna-se azul. Existem outros indicadores ácido-base. Esses geralmente são os mais comuns. Vamos à questão 19 do exercício de aprendizagem, que diz assim: na titulação de 40 ml de uma solução de soda cáustica, hidróxido de sódio, então base, de concentração 3 mol por litro, já sabemos o volume e a concentração da base, foi utilizada uma solução de ácido sulfúrico de concentração 1,5 mol por litro, de acordo com a equação química abaixo. Então, nós temos a concentração do ácido. Está faltando só o volume do ácido. A equação já está balanceada. Com base nessas informações, é correto afirmar que o volume em litros do ácido utilizado na titulação da soda cáustica é. E aí a gente tem as opções. A equação, estou fazendo só o destaque aí dos coeficientes estequiométricos do ácido da base, vocês vão entender onde é que a gente vai usar. Essa é a equação, concentração do ácido, volume do ácido, concentração da base, volume da base. Eu só acrescentei os coeficientes estequiométricos, que estão representados pela letra B e A. B, coeficiente estequiométrico da base, que é 2, e A, coeficiente estequiométrico do ácido, que nesse caso é 1. Essas são as informações que a gente obteve, extraiu lá do enunciado da questão. Substituindo, nós teremos que o coeficiente da base é 2, a concentração do ácido é 1,5 e o volume do ácido é o que a gente quer determinar. O coeficiente estequiométrico do ácido é 1, a concentração da base é 3, o volume da base é 40. Efetuando as multiplicações, nós temos 3 volume do ácido é igual a 120. O volume do ácido é, portanto, igual a 40 ml. Como a questão pede em litros, nós vamos encontrar um valor dividindo por 1000, 0,040, que corresponde, se eu não estiver enganado, ao item A. Finalizamos o estudo da diluição de soluções. Eu quero só compartilhar com vocês uma reflexão, mais uma, né? Desse pensamento que diz: primeiro a chuva, depois o arco-íris. Se acostume, a ordem é essa. Encare o caos como um momento maravilhoso antes da calmaria. Nada é impossível de se resolver. A chuva vem para limpar da sua vida o que não te serve mais. Respire, reconecte-se com a sua essência. Volte ao seu estado original de paz interior. Aproveite a tempestade para restabelecer os seus valores internos e focar no que realmente é importante. Mude o foco e a vibração e tudo muda. Transforme a sua perspectiva. Você pode estar dando muito foco justamente no que você menos deveria dar atenção. O sol sempre aparece no momento certo. Nem mais cedo, nem mais tarde do que deveria ser. Tudo tem o seu tempo. Lembre-se de ter fé em todos os momentos e faça da sua fé a sua força para continuar sempre em frente, sem se abater. Tenha esperança, mas uma esperança ativa e criadora, sem se colocar em estado de espera. Junto com o arco-íris surge o recomeço com o céu limpo e sereno. E a vida segue, agora multicolorida e em um perfeito ciclo. Agora chove e parece tudo difícil para você? Tranquilize-se e acredite que o arco-íris vai aparecer. Esse texto é adaptado de Luz e Sentidos. Abraços e fiquem com Deus.